Rádio Joia, programa Maturidade no Ar. Que saudade! Alguns programas aí nesse intervém do carnaval, hein, Wagner? Ausente, mas que saudade, né? De estar diretamente aqui ao vivo com o pessoal. Isso aqui é uma cachaça, né? Né, nosso diretor? A gente fica assim. Com rádio em casa, isso aqui é um negócio sério. É uma cachaça, é viciante, mas estamos de volta, né? Começando aí praticamente. Carnaval, eu brinquei carnaval, não. Eu fiz o meu carnaval, né? Você sabe que eu apronto, eu né? Fui todo feliz por Cheguei, tá descendo Armandinho com o trio elétrico e eu lá no céu. Bati o céu, quando eu botei o celular no bolso, procurei, cadê o celular? Já tinha ido. Eu fui pra ilha, mas fiz um passeio pelo Recôncavo, fiz um carnavalzinho básico. Que bom. Celebrei a vida no dia 4, né? Eu brinquei um pouquinho de carnaval, depois fui pros Lagos Andinos, curti 8 graus. Ó, diretor, pra humilhar. Muito bom. Eu fui aqui pra ilha, mas também é maravilhoso. Gostoso, praia, caipirosa. Faz bem, mas estamos de volta aqui e começando sempre com nossos convidados de ponta. Mas antes de eu anunciar, vocês já estão aí ligadinhos, eu vou pedir aqui que meu parceiro Wagner anuncie aí nossos contatos para que vocês possam interagir, mandar mensagem. Já temos aí várias mensagens, pessoal, fica aí ligadinho na comunicação. E o assunto hoje é bastante interessante. E nosso convidado, hein, já a gente anuncia. Vamos anunciando aqui. Olha, gente, vocês podem participar, vocês devem participar usando o aplicativo Rádio Joia pelo Google Play ou então pelo WhatsApp ligando 719-8794-7226. Ali você pode colocar seu texto, seu áudio e a gente vai estar botando aqui no ar. Ou então pelo Facebook, basta colocar lá na busca Rádio Joia, que você vai entrar diretamente no programa. Outra alternativa é o Instagram, @Rádio Joia. E também aqueles que não teve oportunidade, não vão ter a oportunidade de assistir o programa agora ao vivo, podem consultar depois o programa através do YouTube, colocando também lá na busca Programa Maturidade no Ar e assistir todos os programas que a gente vem fazendo. E viva a tecnologia, nossa Rádio Joia de ponta, né? Tá atingindo o exterior, né, cada vez mais a gente tem sempre... lá em Paris, temos aqui ouvintes... Paris ligado na Rádio Joia, no programa Maturidade, daí que é muito bom. Eu acho que é isso, esse novo formato, né? Essa coisa bacana, da rádio web, que a Rádio Joia entra de ponta com audiência fantástica. E a gente se sente super orgulhoso de estar nessa equipe e contar com apoiadores, né? Ou seja, o programa Maturidade na globalização. Exatamente, para que esse programa possa acontecer, a gente conta com alguns apoios. Paris, que é a maior parte das de Paris já segue nesse formato da Rádio Web. Que bom. E Graça, eu acho que é bom fazer uma saudação logo de primeira, de novo, nosso patrocinador. Isso, a gente queria agradecer, dar boas-vindas, que vocês acreditam nesse projeto, que é a Audivida, que é a empresa que trabalha com a questão auditiva, então são pessoas competentes, sérias, senão não estaria também com o nosso programa. Quando está aqui, a gente abre os braços, porque a gente confia na empresa, na seriedade, então seja muito bem-vinda à Audivida no apoio desse programa. Estamos aguardando sua visita aqui no programa também. Bem, agora eu vou apresentar nossa convidada, me dá muita honra de ter aqui. Eu não vou dizer que é uma velha amiga, né? Mas de alguns anos. Eu também até susto, velha amiga. De alguns anos, que é a doutora Mônica Rupsel Frank. Ela é geriatra. Ela tem tanta coisa assim no seu currículo, mas assim, 4 questões básicas. A doutora Mônica Rupsel Frank, médica geriátrica, membro da SBGG Bahia, já fez parte muito da sua diretoria. Ela é mestre em medicina e saúde e é diretora do CREASE, que é o tema do nosso programa de hoje, que são 20 anos de história, não são 20 dias. Sim. E doutora Mônica aí à frente desse trabalho de empenho, eu acredito, e sei dos desafios. Tive a oportunidade, por um determinado momento, de fazer parte dessa equipe do CREASE e sei da seriedade, da competência e da importância desse trabalho. Então, a gente vai estar falando um pouco dessa trajetória dos 20 anos, né, os desafios, os serviços que tem e as perspectivas, quem sabe aí para novos tempos, uma ampliação ou não. Então, doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao Maturidade no Ar. Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui, assim, nesse programa, que eu acho que a grande questão da geriatria e da gerontologia é a gente conseguir socializar o conhecimento que nós temos. Sim. Então, para que o idoso saiba quais são as dicas, as melhores coisas, né, para ele curtir a vida dele,
e evitar ficar doente, né? Para que consiga envelhecer bem. E essas dicas aqui para nós não servem só para eles, né? Servem para quem não envelheceu ainda, para que quando for envelhecer, né, nesse processo siga um caminho bom. Então vocês estão de parabéns pela iniciativa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que a gente diz assim, é um programa com temática maturidade, né, voltado para esse público, mas como você bem falou, não só para quem já está vivendo a sua plenitude de vida, a sua fase da velhice, a sua maturidade, sim, claro, mas nós todos que estamos nesse processo. Então, essas orientações e como a gerontologia, né, junto a geriatria, coisa especialidade especificamente, mas a gerontologia que abrange tudo, então a gente traz aqui desde a arte a medicina. A saúde. Né? A saúde como todo. Porque a maioria dos idosos, eles não são doentes. Não. Eles são sadios. Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar com esse pessoal mesmo, né? E trazer as notícias para que eles continuem assim, continuem plenos, donos das suas vidas, com fazendo certeza. O que querem e acontecendo e conseguindo fazer o que querem, porque às vezes você quer fazer, mas você não tem como. Aí vem aquelas duas palavrinhas básicas, né, da autonomia e da dependência, né, que a gente sempre e estímulo, né, que eu acho que também o idoso precisa de estímulo. Muitas vezes ele deixa de fazer muita coisa por falta de estímulo. Estímulo causa sedentarismo, a falta do estímulo causa sedentarismo. Eu vou começar assim, a gente está falando desses 20 anos, mas assim, queria que você pudesse fazer uma leitura geral, assim, como nasceu o CREASE? Baseado em quê? Em que necessidade? Como foi que despontou de ter um serviço na Bahia, né, voltado, ele é vinculado, ele é estadual? Explica um pouquinho o que é o CREASE e como nasceu o CREASE. Bom, vamos lá. O CREASE é uma instituição que ela faz parte, ela é da Secretaria Estadual de Saúde e faz parte da rede SUS de atendimento. E dentro dos princípios dessa rede de atendimento, dessa rede SUS, tem uma palavrinha super importante que é equidade, que significa você dar para pessoas diferentes coisas diferentes, significa aquilo que ela mais precisa, entendeu? Então não é você tratar todo mundo igual, porque tem gente que precisa ser tratado de uma maneira diferente, sim, porque tem peculiaridades nas suas necessidades. E o CREASE surge daí, do que foi visto a partir dos dados, dos censos demográficos, sim, dos estudos epidemiológicos, o que é que a população idosa ela vinha crescendo de uma maneira mais acelerada e aquele pessoal que nasceu, né, quando houve o boom de nascimentos, né, na década de 60, eles iam envelhecer também e a gente conversava muito, o Gal participou muito disso também, sobre que em 2020, em 2030, em 2050, essa projeção, de repente, 2020 é hoje. É hoje. Né? Então o CREASE surgiu há 20 anos atrás. Mas já com esse olhar. Com essa perspectiva, com esse olhar da população que ia envelhecer. Pensando que nós precisávamos dar uma atenção diferenciada para essa população. Aí o que acontece? O CREASE é uma unidade que atende a todo mundo? Não. Por quê? Porque nem todo mundo precisa desse olhar completamente diferenciado. Quem são as pessoas que mais precisam desse olhar diferenciado? São aquelas que têm algum problema de saúde que comprometem a sua capacidade de viver sozinha, por exemplo. Quer seja ele um problema físico, como uma sequela de um derrame, quer seja ele um problema que está na esfera, digamos, de saúde cognitiva ou de saúde mental. Ou seja, as pessoas mais frágeis, vamos dizer isso, assim. Esse é o termo. É o termo certo, a gente falar do idoso que é robusto, da fragilidade que ele vai continuar deles, sendo atendido na unidade de saúde mais próxima da casa dele, se tiver equipe de saúde da família no seu município, se for em Salvador, na sua área, for uma zona coberta aí, se não, nas unidades básicas de saúde da prefeitura. E são exatamente essas unidades de saúde, tanto as unidades do Programa de Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, quanto as unidades básicas de saúde, que têm o poder de encaminhar o paciente para o CREASE. Por quê? Porque nós entendemos que são eles que devem dar as linhas que o paciente deve seguir, qual é o itinerário que o paciente deve seguir no cuidado da saúde dele. Então não é simplesmente, eu acho que eu preciso de um cardiologista, então eu vou lá e procuro um cardiologista. Eu acho que eu preciso de um serviço de oftalmologia, então eu vou lá e procuro um serviço de oftalmologia. Na verdade, o grande pulo do gato no cuidado de saúde é você ter uma referência. E qual é a melhor referência? Aquela pessoa que te conhece, aquele profissional que te conhece. Pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser outras pessoas da equipe de saúde, outros profissionais da equipe de saúde. Então, quem é que mais te conhece? Quem te atende sistematicamente, quem te atende ao longo dos anos. E quem te atende mais ao longo dos anos, quem
deve te atender é quem está mais perto de você. Tá. Sentiu alguma coisa, você tem quem procurar, que é a unidade que está mais próxima de você. Essa unidade, com essa equipe de profissionais, é que vai identificar se você tem necessidade de algo a mais do que a capacidade deles atenderem. Entendeu? Então a capacidade deles é uma capacidade... Aliás, a capacidade de todo mundo é uma capacidade limitada, até dos grandes hospitais, Sim, é limitado. claro. Naquele escopo, né? Então, se a unidade de saúde vê que aquele paciente idoso, ele precisa de algo a mais que não tem lá na unidade básica, aí ele faz um processo de encaminhamento. Tem um formulário específico, que está disponível, inclusive, no site do CREASE, e que as unidades básicas têm. Eles preenchem esse documento e nos encaminham. E esse documento é avaliado. Ele pode ser, se ele estiver bem preenchido... Deferido ou não? A gente defere ou indefere. Mas deferido ou indeferido, nós entramos em contato com o paciente ou seu familiar para informar se foi deferido ou indeferido. E mesmo que tenha sido indeferido, nós disponibilizamos uma consulta com o serviço social para que ele entenda os motivos do indeferimento e que ele saiba para onde aquela demanda pode ser seguida. É interessante deixar isso claro, como a Mônica está explicando, porque muitas pessoas pensam que é uma coisa, uma demanda espontânea. Exatamente. E às vezes se queixam, às vezes vão para a imprensa, ou falam, eu queria ser atendido pelo CREASE, não pode, fui lá, me disseram que eu não posso ser atendido. Então, é uma coisa referenciada mesmo, porque pelo próprio perfil da estrutura e dos serviços que são oferecidos, né? Porque parece que na questão do CREASE, vocês trabalham muito com o pessoal portador de demência, como da Alzheimer, tem Parkinson, né? Coisas específicas. Não trabalhamos por patologias. Sim. Tá. Então, não é para tal doença. Tá. Não é programa... É para o que ele tem. Porque, vamos entender uma coisa, prestem atenção todos. Não importa o número de doenças que você tem. Importa o que você é capaz de fazer a despeito dos problemas de saúde que você tem. Porque 10 diagnósticos de saúde diferentes. Por exemplo, é hipertenso, é diabético, tem osteoporose, tem hipotireoidismo, tem uma artrose. Mas você consegue ir na padaria comprar seu pão, fazer uma viagem quando você quer, passar um final de semana da casa de um filho, ir pra praia, fazer o que você quiser fazer. E tirar o dinheiro do banco, gerenciar a sua conta. Ou seja, ele tem as habilidades. Entendeu? Você tá bem. A capacidade funcional tá ali. Tá boa. Agora, se eu tiver alguma capacidade dessa parte da limitada, comprometida, sim, ele deve. Então, assim, pode ser que seja uma única doença e essa doença foi capaz de comprometer ele. Pode ser que sejam 10 doenças que não comprometeram a funcionalidade dele. Doutora Mônica, eu queria que esclarecesse um pouquinho, porque o CREASE pode parecer uma nomenclatura nova para muita gente, né? Mas tudo isso vem através do SUS. Eu não posso ir diretamente, o idoso não pode ir diretamente ao CREASE, ele tem que realmente vir pela uma instituição e aí sim passar por um critério de avaliação para ser atendido. É por isso que quando você falou na sua fala que é bem peculiar de cada um, né? As particularidades. Porque eu percebo que o CREASE tem um trabalho muito específico, dedicado dentro de um leque de especialidades, né? Gerontólogos, geriatras, psicólogos, fisioterapeutas, assistente social. Como é que funciona isso? O idoso hoje tem alguma patologia, vamos dizer, a demência, e aí o familiar vai direto ao CREASE ou ele tem que usar primeiro o SUS ou uma unidade para que seja avaliado, encaminhado e aí sim passar por esse processo, vamos dizer assim, de triagem que vocês fazem. Eu falei alguma coisa aqui? Não, só vou esclarecer uma coisinha que é em relação ao SUS. O CREASE é o SUS. Ele faz, então não é ele vai para o SUS e depois o SUS manda para o CREASE. O CREASE faz parte do SUS, está dentro do SUS. Então ele pode ir direto ao CREASE? Do SUS. Não, porque a rede do SUS, ela é desenhada para que as pessoas consigam ter acesso. Se todo mundo puder ir para todos os lugares, quem mais precisa daquele lugar? Um exemplo. O hospital faz cirurgia. Sim. Se o hospital atender todo mundo, quem precisa e quem não precisa de cirurgia, todo mundo precisar, eu vou aqui que eu vou marcar uma consulta com o cirurgião. Quem precisa de cirurgia não vai ter a vaga para quando precisa, porque vai ter um número maior de pessoas ocupando aquela vaga, que na verdade não precisam daquilo. Precisa priorizar. Então tem alguém nessa rede SUS grandona, que é o profissional, ou a equipe, ou o serviço responsável por saber o que é que o paciente precisa. Qual é esse profissional, essa equipe, esse serviço? É o posto de saúde ou a estratégia de saúde da família que está mais perto
daquele indivíduo. Então, é um agente comunitário de saúde que identifica, que está dentro da casa do paciente, que identifica o que é que o paciente tem, que comunica ao posto, que o posto faz a avaliação, né? A estratégia de saúde da família faz a avaliação. E aí, se ele achar que precisa que o que ele tem pode ser até um idoso mais comprometido, mas que ele mesmo dá conta, não precisa encaminhar para lugar nenhum, ele vai dar conta. Se ele achar que não, que precisa de um olhar diferenciado, ou uma opinião, a gente muitas vezes pede uma segunda opinião, né? É, A gente claro. pede segunda opinião Aprova. a várias coisas. Não só na medicina, mas às vezes a gente bota uma coisa para consertar, o computador para consertar, dizem lá que é rabimboca da parafuseta. É isso mesmo. Você não sabe o que é isso, você vai pedir uma segunda opinião. Então isso, às vezes o profissional quer ouvir uma segunda opinião de quem é especialista na área, aí ele pode encaminhar. E sim, o processo ele pode ser deferido ou indeferido, mas ele é de qualquer maneira acolhido. Acolhido dado uma atenção a isso, certo? Uma atenção individualizada a cada pedido desses. Mas nem todos os pacientes, eles são incorporados ao serviço do CREASE. Por quê? É isso que eu queria muitos saber. deles, às vezes, por exemplo, no formulário de encaminhamento, tem uma pergunta que diz assim, é o profissional que responde. Sim. O que é que o CREASE pode fazer para te ajudar? Isso faz a pergunta... Enquanto profissional, né? né? Profissional, Tá. certo? O profissional está preenchendo. Então, porque o CREASE ele não inventa a roda. Ele faz parte do sistema SUS, então ele vai dar o segmento a alguma coisa que já foi começada lá na atenção básica. Então, o direcionamento ao CREASE depende do funcionário habilitado, capacitado, dentro daquela situação daquele idoso, de dar continuidade no processo. É a rede do básica, CREASE, atende não é isso? e sentir Ou seja, ele necessidade começa de a algo mais filtrar específico. ali naquele momento. Isso. Não é isso? Pensar assim num sistema, porque na verdade existe esse nome, né? Essa expressão, um sistema hierarquizado. Exatamente. Existe uma hierarquia nas solicitações. Exatamente. Então é o que eu estou dizendo. Muitas vezes o paciente procura um pronto-socorro, Sim. alguma coisa que ele podia resolver num posto de saúde. Então ele não precisa do pronto-socorro. Mas se ele tiver um acidente de carro, por exemplo, e bater a cabeça, ficar em coma, aí ele tem que ir para o hospital, ele não pode ir para o posto de saúde. Entendeu? Mas se esse hospital onde ele vai é o lugar para ele ir mesmo, tiver cheio de gente que tomou um talho no dedo, certo? Se nenhum que vai tomar um potinho, que nem vai tomar, vai fazer um curativo numa ferida, aquele hospital vai estar cheio e não vai ter vaga, não vai ter lugar para atender a urgência, né? O que chega que é mais a emergência, o que chega que é mais importante. Mas o CREASE funciona como ambulatório. É ambulatório. Não é um hospital, é um ambulatório. O ambulatório não funciona à noite. É bom deixar claro isso. Funciona durante o dia. Agora, e a ideia nossa é que esse paciente ele não precisa continuar no CREASE o resto da vida dele. Sim. O CREASE dá o direcionamento, faz a avaliação, dá o direcionamento. Nós temos uma equipe que conta com 9 categorias profissionais distintas da área de saúde: médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista, nutricionista e farmacêutico, certo? Então, o que precisar dentro desse escopo de profissionais, nós encaminhamos lá dentro e a gente encaminha de volta, é o que é chamado de contrarreferência, né? A gente encaminha de volta desde o primeiro dia que ele chega no CREASE, a gente entrega para o paciente um formulário que chama Plano Integrado de Cuidados, que é para ele. Ele fica com um para ele, como se fosse um prontuário dele. Sim. E o outro ele entrega na rede básica que encaminhou ele. Ou seja, o profissional que encaminhou ele para o CREASE recebe alguma coisa de volta, dizendo, avaliamos o paciente e ele vai precisar de tais e tais coisas. Essas serão resolvidas aqui dentro do CREASE. Certo. Essas outras poderão ser encaminhadas direcionadas aí para mesmo ou ir para outro então, lugar. CREASE termina, fazer uma analogia com o CREASE, o serviço, e a questão da medicina é como se a pessoa tivesse o seu médico clínico, o seu geriatra acompanhado, e de repente o geriatra tem um problema específico, vai para o especialista, resolve ali, mas quem acompanha é o profissional, assim, mais ou menos. É isso, ele né? tem um clínico. Se ele precisar de uma opinião especializada na área de medicina, é solicitado. Ele encaminha para o geriatra, que é lá no CREASE, que dá a opinião e pode retornar. Agora, sim, é importante eu falar duas coisas, porque a gente está falando aqui de uma clientela muito específica. E eu falei que essa clientela específica está desenhada para ser assim mesmo, que é para dar acesso ao sistema de saúde às demandas daquelas pessoas que mais precisam, ou seja, o indivíduo que está com a demência, que está se perdendo na rua, que a família está preocupada, o paciente que tem Parkinson num estágio mais avançado, que ou tem seja, que está bem vulnerável, né? Isso. Então, isso aí a gente só atende esses pacientes que mais precisam, certo? Porém, existem 2 serviços no CREASE
que ele atende a todos que precisam. Um deles é a densitometria óssea, Sim. que é um exame para diagnosticar osteoporose. A osteoporose é uma doença que ela é mais frequente nos indivíduos idosos. Então, a maioria das pessoas que vão fazer a densitometria são indivíduos idosos também. Mas, a gente, mesmo que não seja idoso, pode ser até criança. Criança, por exemplo, que usa um medicamento chamado corticoide por muito tempo, ela tem indicação de fazer esse exame, né? A depender da doença e da dose do corticoide. Então, isso a gente faz para todo mundo que não precisa de uma solicitação, né? Que tem um formulário específico que chama APAC. Mas os profissionais da rede, eles sabem. E uma outra coisa é a farmácia. A farmácia do CREASE, ela atende apenas a medicamentos de uma portaria específica, que são medicamentos especializados para algumas patologias, algumas doenças. Quais são essas doenças? Doença de Alzheimer, doença de Parkinson, osteoporose, dislipidemia, que é o colesterol elevado ou triglicérides elevado, doença de Parkinson, já falou, falou, né? Falou já. E alguns casos de cardiologia, de pacientes que tiveram insuficiência. São gratuitos esses remédios? São Sim, gratuitos, tudo é SUS, tudo é 100% gratuito, entendeu? Tanto o serviço quanto a dispensação. E esse, como toda a falando, independe de ser cliente Isso atendido. que eu ia perguntar. Depende de ser o cliente que está sendo assistido pelo CREASE? Né? Pode ser de qualquer ponto da rede. Então você pode deve ter uma encaminhar o demanda paciente. muito grande todos os dias na questão da farmácia. Temos sim, uma demanda importante. Estamos até passando por uma mudança no sistema de atendimento aos pacientes na farmácia. Sim. Porque assim, a farmácia do CREASE, como são medicamentos Específicos. chama medicamentos excepcionais, Sim. é diferente de um balcão de farmácia. Você chega com a receita no balcão da farmácia, entrega a receita, o balconista vai lá dentro, pega no estoque, te dá, você paga e vai embora. Claro. Né? A farmácia de medicamentos excepcionais, primeiro é SUS, não é pago. E depois, ele precisa de um protocolo. Você precisa justificar por que vai usar aquele medicamento. Certo? Então, tem um procedimento administrativo. Precisa de um relatório médico, Tem que ter vamos um dizer. relatório médico. Algumas patologias têm um formulário específico. Precisa a cada 3 meses renovar as receitas. Porque assim, pra gente não estar dando esses medicamentos para patologias específicas para um paciente que o médico já, por exemplo, já suspendeu. Então, a cada 3 meses... Ou seja, você tem um controle de renovar. cada um que vai lá. O controle super estreito, super assim. Se não tiver tudo isso, nós não podemos, não estamos autorizados pelo Ministério da Saúde a dispensar, entregar esse medicamento. Às vezes os pacientes até reclamam, se queixam. Acha um pouco burocrático, mas... burocrático, enfim. Mas é uma maneira De controlar. controlando isso aí. Agora, Até a talvez do uso indevido, né? Muitas também. vezes já não Até está pra autorizado, já terceiros, né, Gal? Ou suspendeu. seja, não é o vizinho que vai prescrever. Exatamente. Tem que ter a prescrição médica e essa prescrição ser renovada. Até para uso a terceiros também. Agora, você me falou dessa demanda da farmácia, que ela é aberta ao público, de modo geral, não somente às pessoas. Para esses medicamentos. Para esse medicamento Remédio específico. para hipertensão, diabetes, não tem lá. Sei. Remédio para dor, não tem Eu lá. sei. Só Aliás, para esses tem casos. remédio para dor crônica no protocolo específico, certo? Sei. Que aí são situações específicas. Mas aquela dor que você tem, eventualmente, que você toma analgésico, isso não tá lá. Hipertensão não tem, diabetes não tem, problema de tireoide não tem, certo? Então, não tem esses medicamentos simples. Esses medicamentos simples são para pegar no posto de saúde. Tá. E a média de atendimento hoje do CREASE, ela atende a demanda? Como é que é? Então, Não estou falando da farmácia mais, eu estou falando do atendimento específico, né? A demanda é muito grande, há um corpo funcional que é suficiente para atender essa demanda, então, porque estamos doentes, né? nós temos um problema que não é um problema da Bahia, né? Nós somos uma unidade de referência estadual. Não é um problema da Bahia, não é um problema só da Bahia, só do Brasil, é um problema do mundo. Porque a população de pessoas, de idosos, aumentou muito, mas a população de médicos especialistas para tratar, ou de outros profissionais... É isso que eu queria abordar com você também um pouquinho. Esses pacientes não cresceu na mesma lógica. Proporção. Na mesma proporção, tá certo? Então, existe um descompasso entre o número de geriatras no mundo inteiro e o número de necessidade de geriatras. Existe uma necessidade muito maior do que a demanda. Assim, infelizmente, a gente não tem, assim, você vê cada do que a oferta, no caso.
ano que formam novos médicos ou novas Sim. enfermeiras, Sim. não tem um número suficiente para trabalhar com o envelhecimento, com a geriatria. Então, o mundo tem uma defasagem de profissionais nessa área. Entendi. E nós no CREASE também, se tivéssemos mais profissionais, Sim. mas assim, há 8 anos atrás, o Estado fez um concurso público que só tiveram 17 inscritos para a prova de geriatria. Sério? Sério. E E- desses 17, muitos desistiram. E a média de atendimento hoje é em torno de? 450 pacientes Por dia. por dia. Exato. Eu queria puxar esse assunto da equipe e da capacitação, porque como é um centro de referência, né, provavelmente os profissionais que estão lá são profissionais de referência na área. E como é que se dá isso, já que é do Estado? Você acabou de falar a questão que houve até por concurso, é funcionário público que adentra lá. Os geriatras realmente são poucos em relação à demanda dos idosos do serviço que precisa. E esses outros profissionais da equipe ampliada que vocês têm, assistente social, psicólogo, como é que você faz, enquanto coordenadora, diretora, esses que não têm uma capacitação específica, mas que foram locados ou chegaram até a instituição, tem uma capacitação interna, como é que lida enquanto direção para a dinâmica, enquanto profissionais, a capacitação, estudos, sessões científicas internas, para aprimorar mais, para melhor atender esse grupo tão específico? Então, tirando os médicos, né, que nós já falamos, o resto dos profissionais da equipe, primeiro para movimentar pessoal, precisa que ele seja concursado, né? Então, quando vai movimentar, nós priorizamos as pessoas que já têm experiência na área. Se a gente tiver uma demanda uma necessidade importante daquele profissional e ele não tiver uma experiência na área, a gente trabalha com o treinamento em serviço e a famosa educação continuada. Certo? Semanalmente nós temos sessões científicas e a gente estimula também que eles façam cursos. Né? A gente tem agora, por exemplo, nesse momento, alguns profissionais fazendo curso de especialização, mestrado e doutorado na área de envelhecimento. Então, a unidade estimula para que os profissionais que estão lá, a maioria já é capacitada, certo? Tem uma minoria que não é e que a gente estimula que eles se capacitem também, para além, que seja uma capacitação formal, né, como a titulação, para além da capacitação que é feita dentro da própria unidade. O que você diria enquanto pessoas, profissionais que estão aí, que têm interesse na área, né, estão iniciando agora a carreira, você diria que é algo que realmente vale a pena investir? Falar nisso, um abraço à turma 9 da Geronto, do qual Wagner aqui também parte. Um beijo faz aí, minha parte, turma um beijo querida aí. Da turma de gerontologia, a 9ª turma, né? Inclusive da com 2 UFSAL. representantes do CREASE, né? Também isso é já fazendo. importante. Então isso é muito legal. Beijo. Um beijo pra você. beijo Breve tô aí. Olha, Gal, eu queria só pedir aqui uma pausazinha, porque nós estamos com alguns ouvintes aí. Então vamos ouvir. Vamos lá, diretor. Bom dia a todos da Rádio Joia e do programa Maturidade. Quero dar os parabéns à rádio e a Wagner, especialmente pela iniciativa desse programa. Eu sei que ele trabalha não só nesse programa, mas a atividade dele profissional toda é voltada para a terceira idade, um trabalho belíssimo para uma idade que se precisa de muita atenção, muito carinho e entretenimento para as pessoas curtirem bastante esse momento onde muitos tendem a se isolar. Então, parabéns, Wagner, por essa iniciativa. E hoje, especialmente, vocês estão entrevistando aí a doutora Mônica Frank, que também faz um trabalho belíssimo como geriatra. Eu conheço pelo menos 4 pacientes dela e sei o reflexo do trabalho extremamente dedicado, profissional e atencioso que ela faz. Então eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aí para a Mônica. Nós que estamos aí entre os 45 e os 55 anos e estamos antes de chegar nessa idade mais avançada e tudo, que dica você daria, que cuidados e dicas você daria para que a gente tenha uma longevidade com mais saúde,
né, com mais aproveitando mais a vida, com mais disposição. Que dicas você daria para as pessoas que ainda não chegaram nessa idade, mas que pode tomar alguma iniciativa importante para melhorar, tá bom? Um grande abraço a todos, a Wagner e a Mônica. Meu nome é Zalter Póvoas e deixo um grande abraço para todos vocês. Um forte abraço, Zalter. É um prazer enorme ter você aqui no programa, né, Gal? Com você certeza, também conhece bem. o Zalter. Seja sempre bem-vindo participando aqui do nosso programa, mas, Mônica, a resposta é com você. Primeiro eu falar que esse Ele ouvinte falou a aí- verdade, a idade ali? Hein? Falou. Esse ouvinte é um querido do coração, né? A gente está se encontrando aqui no programa agora. Mas o cuidado com a saúde, se você for perguntar a qualquer pessoa, as pessoas sabem o que devem fazer, elas só não fazem. Certo? E o que a Organização Mundial de Saúde preconiza hoje, né? Se a gente for pegar o nosso discurso todo e resumir em 2 palavras, ter toda a capacidade de síntese do mundo para resumir em 2 palavras, essas 2 palavras seriam exercício físico. Opa! Certo? Então, e ele sabe bem o que é isso, né? Exercício físico é o que ele consegue trabalhar por várias patologias diferentes e trazer a melhoria da parte articular, da parte óssea, da parte cognitiva, da parte de ânimo, né? Quando você está fazendo exercício físico, Estímulo. você está mais estimulado. Isso. Parece que circula melhor, né? Verdade. A parte de socialização. Então, melhora a função cardiovascular, Humor. melhora o equilíbrio, melhora tudo isso. Então, assim, além da atividade física, né? O que é importante a questão, prestar atenção à questão nutricional, sem ser um xiita, né? Sem tirar tudo, né? Porque hoje você vê muita coisa, tira glúten, tira carboidrato, Não pode ser radical. Dieta não. zero. sem glúten, sem lactose, sem gosto. Né? Mas assim, é específico para Nada quem, pode, Nada pode. para quem tem alguma patologia Sim, claro, não precisa ser tão radical assim. Mas as pessoas, especialmente, devem evitar os excessos e as que já têm alguma patologia, como o colesterol elevado, por exemplo, o açúcar elevado, tem hipertensão do sal, devem tomar os cuidados específicos. Eu sempre oriento meus pacientes a procurarem um nutricionista, porque eu digo o seguinte, o médico, ele em geral, manda você tirar. Tire isso, tire aquilo. O nutricionista faz você comer gostoso. Então, o nutricionista vai dizer o seguinte, você substitua uma coisa pela outra coisa. Você não diga que comer isso, não coma aquilo, entendeu? Vai te dar uma orientação específica. Então, para essas pessoas que já têm um problema de saúde, que tem a ver com algum tipo de dieta específica, eu recomendo que procure um profissional da nutrição, que vai ter uma orientação muito melhor, que vai ser muito mais fácil de seguir, do que a orientação médica, que, em geral, é para ir tirando, né, excluindo algumas coisas. 2 coisas importantes também, para eu não esquecer. Uma é a gente procurar as doenças numa fase em que elas são iniciais, porque aumenta a nossa chance de sucesso no processo de cura dessas doenças. É por isso que o homem tem que fazer o exame da próstata, é por isso que a mulher tem que fazer o exame da mama. Então, é exatamente por isso, para que a gente identifique, se existe a doença, que a gente identifique numa Muito bem colocado, né? A gente tem que ter consciência que essas doenças estão próximas de nós, né? E que a gente precisa se prevenir. A prevenção, muito acima bem de tudo, é colocado. muito... Não esquecer uma coisa importante, que é a vacina. E não é só a vacina da gripe, porque os idosos... quando a gente pergunta, tá com cartão de vacina em dia? Toma a minha vacina da gripe todo ano, ou não tô. Na verdade, não é só a vacina da gripe. Tem a vacina da hepatite, tem a vacina do tétano, que tem que renovar a cada 10 anos, tem a vacina da pneumonia e tem uma vacina mais recente, que infelizmente não está no calendário vacinal ainda público, mas é a vacina da herpes, certo? Que também é interessante. E por último, mas não de maneira nenhuma menos importante, que é o lazer. Opa, E comigo o lazer. Exato, pois é. E que você tem uma vida em que você tenha também atividade de lazer, é de extrema importância e que vão ajudar você a melhorar vários aspectos da sua saúde. Só uma dica. Um dos fatores protetores para a depressão, né? A pessoa tem um risco de ter depressão. Um dos fatores protetores qual é? Você ter um grande amigo. Opa. A socialização, Mas tá ter em falta, a pessoa... Mônica. Não, você acha. Você tem Tá em razão. Um grande amigo está no rádio O nesse melhor momento. ele é um grande amigo, mas o maior amigo hoje do ser humano é o celular.
né? Mas a gente Infelizmente. é muito interessante, mano, Muito quando bem você colocado. coloca essas questões, respondendo a pergunta do Desalta. envelhecimento ativo, saudável, que é uma das grandes pautas dentro da geriatria, gerontologia, essa tendência. E como nosso compromisso aqui na rádio também, então a gente traz profissionais dessas áreas também, na área do lazer, na área da atividade física, na área da nutrição, como já tiveram por aqui. E uma das próximas pautas será a questão da vacina, que é uma coisa importante para e diante das nossas práticas profissionais extra a rádio, aí eu me lembrei, agora você falando da atividade física, na faculdade a gente trabalha por tema, né, na faculdade de maturidade, e esse ano a gente elegeu o tema longevidade saudável. E ontem a tarde toda, e elegemos, né, vários pontos, que são muitos, mas a atividade física como ponto de uma tarde, onde foram profissionais de atividade física, gerontólogos, debatendo sobre a importância, a dificuldade, o que pode, o que não pode, os mitos, os preconceitos, e muito interessante porque a gente evidencia isso, então, relatos, experiência, então, a atividade física realmente, assim como a nutrição, e a socialização, porque tem sido, inclusive, na última jornada, foi falado sobre isso também, o quanto é importante a gente se socializar, a gente ter o lazer, para essa qualidade de vida. Então, é um conjunto de coisas. Ou seja, né? Voltando, todo mundo sabe o que tem que fazer. É aquilo que você Precisa fazer. falou. Agora, chamando só a atenção, uma coisa que nós não falamos, que dentro do lazer tem a parte sexual, né? Uhum. Que as pessoas não podem esquecer também. Que às vezes as pessoas falam das pessoas mais idosas como se excluísse Fosse a vida sexuada, sexual, né? a vida sexual deles. E esta vida sexual é vida sexual independente com a sua preferência sexual, certo? Sua orientação sexual. Então, manter uma vida sexual ativa para quem quer, obviamente. Faz parte. Olha, você tocou Fantástico. em 3 assuntos aqui, eu anotei, que eu acho de fundamental importância no processo de envelhecimento. Primeiro, atividade física. Essa eu acho também que é a básica de tudo, porque com a atividade física você consegue até, entre aspas, inibir algum uso de medicamentos. Tá? Muito, é verdade. E eu posso dizer isso por mim mesmo, tá? A questão da vacina é uma coisa que eu me preocupo muito, porque como eu viajo muito com idosos, não só no Brasil, mas no exterior, existe uma resistência muito grande por parte deles de não tomar vacina. Não porque o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde diz que não precisa tomar vacina. Esse especificamente, só fazer só um Sim, adendo. faça sim. Esse especificamente da febre amarela. Sim, exatamente. Certo? Porque a febre amarela, ela tem alguns efeitos colaterais que podem ser mais perigosos em idosos. Então, o Ministério da Saúde recomenda que ele tenha uma orientação médica para que o médico avalie se ele deve ou não tomar a vacina. Mas as outras não. E é exatamente isso que eu faço. Então, sempre antes das minhas viagens, eu peço para que ele tome as vacinas. Independente de que o país peça ou não a vacina, o idoso tem que estar com sua carteira atualizada de todas as vacinas. Porque você está se prevenindo, você está ficando imune de qualquer doença que venha ocorrer, né? Então isso é muito importante. A questão do exercício físico, voltando de novo, eu lancei, tem 2 meses, que eu lancei atividade física nas minhas viagens. Ou seja, eu contratei um personal trainer em todas as minhas viagens regionais, aqui Bahia, por causa do custo, eu estou levando um personal. O que é que esse projeto traz? Exatamente estimular o idoso a praticar qualquer atividade física. E posso te garantir, está dando resultado. Alguns alunos já começaram a contratar esse personal. Gal tem conhecimento Nós disso, debatemos muito sobre né, isso ontem, essa questão. E está fazendo grupos dentro do seu seus prédio condomínio. que tem uma academia que só serve de enfeite para desenvolver atividade física. Mas sempre assim, né? com orientação. Sempre com orientação. Então, médica, eu fico muito feliz de estar contribuindo para tirar esses idosos do sedentarismo. E o lazer também vem como uma forma muito importante, está no Estatuto do Idoso, de socialização, né? De trazer o idoso para o social, para conversar, para, enfim, fazer novos laços de amizade. Está inserido, né? Então, eu acho que são coisas simples, como você colocou, que está assim... Mas como dizer, precisa colocar em prática. Precisa a gente... A gente faz a nossa parte, incentiva nossos clientes. Mas que você que está aí, que trabalha com idoso, ou tem seu idoso em casa, na família, para incentivar. Legal. O estímulo é o seguinte: minha mãe, vamos na praia? Não, filho, eu tô cheio de pelanca. Aí chega, você dá as costas, vai pra praia. Você vai pra praia, com pelanca ou sem pelanca, você vai. Bora lá, eu comprei um maiô pra você. É puxar, ó, gente, ó. É tirar do sofá, é tirar da cama.
É isso que precisa pegar pelo braço, mas as pessoas não estão se tocando mais. Como incentivo, né? Como Esse que estímulo. está faltando estímulo, precisa desse Legal. estímulo. Nós temos idosos, né, Gal, que estão novos e estão todos parados. Ó, gente, vamos andar dali. Ah, mas é muito longe. Mas no shopping roda, né? No shopping fica rodando. Então vamos, ó, se mexer. Tem mais aí, Coscoba? Vamos lá para nossa mensagem. Bom dia, quem está falando é o fisioterapeuta Henri Reis. Parabéns a todos Querido pelo Henri. programa, sempre, né, com temas muito importantes, falando sobre envelhecimento. Gostaria de perguntar, né, com relação ao CREASE, como vocês veem hoje o perfil do idoso na Bahia e quais os grandes desafios que vocês têm, né, na política pública para essa população. Desde já, muito obrigado, um bom dia a todos, excelente programa. Beijo, Henri. Um abraço forte. Nosso ouvinte aí é assíduo. Vamos respondendo. Responder ao desafio é um grande desafio, né? Mas vamos lá. Que são muitos. O principal desafio hoje nosso, que a gente trabalha em cima disso, está trabalhando mais especificamente até em cima disso, é conseguir interiorizar as ações do CREASE. Porque nós entendemos que é dureza você tirar um paciente idoso, por exemplo, com demência de 500 quilômetros, trazer para uma consulta com um especialista aqui. Então, nosso trabalho hoje é para que a ação, de alguma maneira, ela chegue a esse paciente que está no interior do estado, certo? E não ele venha Se aqui, deslocar para cá. certo? Para isso, a gente está trabalhando em algumas áreas, inclusive uma coisa que chama no SUS como matriciamento. É uma palavra que parece que é estranha, né? Mas que significa você dar um suporte aos profissionais que estão na atenção básica para alguns tipos de atendimento. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com discussão de casos. Então, o profissional que está atendendo, que tem alguma dúvida, isso inclusive existe a telemedicina, não é telemedicina, desculpa, telesaúde do SUS, ele pode fazer consultas. Não é uma coisa que você pergunta agora e responde agora, mas enfim, que ele está tendo, eu estou percebendo que estou atendendo muito paciente que está esquecido, por exemplo, entendeu? O que é que eu faço? Aí a gente pode orientar, tanto de cá quanto ir lá, se for o caso, e também para que a gente consiga que a ação chegue ao paciente sem que o paciente precise deslocar essa distância toda. Já tem algum piloto, já aconteceu alguma tentativa nesse tipo, prática assim, de experiência? Infelizmente, ainda não é como nós gostaríamos e como nós teremos daqui a algum tempo, né, que a gente está trabalhando nesse sentido. Mas, por exemplo, nós teremos na quarta-feira que vem, se eu não estou enganada da data, mas enfim, na quarta-feira que vem nós teremos um grupo de Simões Filho, são 70 profissionais de saúde de Simões Filho, que vêm conhecer a unidade, o CREASE, e fazer uma interlocução para que a gente possa ajudá-los também. Disseminar. É uma cidade, um município próximo. É próximo. Né? Mas, enfim. E populoso. Recentemente foi em Serrinha, que é um município que... Porque o Brasil, o estado da Bahia é muito grande. Muito grande, né? Então tem que trabalhar talvez pelas regiões, né? Ter uma matriz, um núcleo, né? Exatamente, né? Sim. E até, quem sabe, tem uma equipe do CREASE que seja justamente essa equipe que vai girando, visitando e capacitando em loco, né? É uma coisa de Olha, a Lígia de se Margarida Argola, antes de você colocar, diretor, aí mais um ouvinte, ela está dizendo aqui, excelente programa, muito esclarecedor, parabéns a toda a equipe. Bartolomeu Rebouças, um abraço para você, meu amigo, parabéns ao Wagner e toda a equipe. Né? E tem mais coisa aí, não tem, diretor? Vamos lá. Parabéns à Rádio Joia e os seus apresentadores pelo programa excelente Maturidade no Ar. E também parabéns aos seus organizadores, Wagner e Galcena. Obrigado, Guida. Um beijo forte. E agora os versinhos para você. Salve a Tabaquiturismo, salve, salve Wagner, que nos leva em excursão a passeios maravilhosos, com alegria no coração. Olha,
eu vou te dar um beijo Eu na sou boca Guida quando chegar aí. Monteiro, Se prepare, viu, o selinho. Um beijo, Guida. Obrigado pelo carinho. Bom dia, quem está falando é o fisioterapeuta em Já Via. foi, é. Ótimo, então vamos lá, Gal. Me diga uma coisa, Mônica, também. Em relação, a gente falou em relação aos profissionais, os desafios, que eu queria saber das perspectivas futuras, foi o que o Henri colocou. O Henri também é fisioterapeuta especialista na gerontologia. E como é também a relação do CREASE com a pessoa idosa que está ali sendo atendida e com a família? Existe um suporte também, um trabalho junto com a equipe da gerontologia para atender essa família que de repente está com aquele idoso, com aquela patologia específica, com grande fragilidade, que não sabe lidar com isso, que senão a família vai adoecer também e a família parece ter que ser parceira. É o que faz os cuidados paliativos, né? Cuida dos dois lados, né? Nós também temos que cuidar dos dois lados. Entendeu? Porque o familiar ele tem que ser um aliado nesse tratamento. Se ele não for um aliado no tratamento, a depender da doença, está fadado de sucesso. Quebra o processo. Então, nós fazemos as orientações para os familiares ou os cuidadores que não são familiares, e nós temos um serviço interno que se chama Programa de Apoio ao Cuidador, certo? Que tem reuniões semanais de atendimento a esses cuidadores, eventualmente até atendimento mesmo, né, para alguma coisa que seja específica em relação ao cuidado do paciente para aquela doença. Temos bons resultados, certo? A gente tem que chamar a família para próximo para que ela seja parceira nesse cuidado. Eventualmente a gente precisa chamar algum filho e resolver alguns problemas familiares, entendeu? Consulta com o serviço social, acompanhamento com o serviço social dessas famílias. Porque tem famílias que são maravilhosas, mas tem famílias também que são, digamos, insuficientes, né? Que precisa que a gente diga, olha, precisa chegar... Hoje tem sido um problema por nós enfrentar a questão familiar nos diversos serviços que a gente acompanha, né? Eu acho muito também, a gente não pode aqui estar generalizando, nem condenando a família a determinada atitude, porque tem toda uma história de vida por trás dessa relação idoso, mas esse boom do envelhecimento, né, todos nós sabemos que é recente, e isso a família não está ainda preparada para lidar. As pessoas dizem que a família hoje está acabando, mas não está, está mudando, né, o perfil da família, são vários tipos de família. Mas aí tem uma questão do CREASE que eu acho fantástica, e tem muito a ver com a questão da longevidade, do aumento da expectativa de vida, é que no CREASE vocês têm um programa nonagenário. Como é que você ainda tem, né? Como é que funciona isso? Aí eu fico para atender a demanda específica de pessoas acima. Repete o nome do programa? Não é nenhum programa, mas a doutora Mônica aí para... O CREASE tem os critérios de admissão, né? Sim. E o paciente tem que vir dar atenção básica, como eu falei. Certo. E esse processo ele é deferido ou indeferido. Sim. No entanto, se o paciente tiver mais do que 90 anos e o paciente, que são os nonagenários, né, que tem mais do que 90 anos, se ele tem mais do que 90 anos e ele continua tendo que vir da atenção básica, mas ele tem um acesso facilitado, entendeu? Ele não precisa ter aqueles outros critérios, certo, porque nós entendemos que aos 90 anos ele precisa realmente de um olhar, de uma atenção diferenciada. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente percebe muito que tem muitos idosos, falando do caso da família, né? Não pode generalizar, mas que a gente percebe que o idoso está precisando de ajuda. E aí a gente recorre a um dos familiares, e os familiares ouvem, mas não tomam ação. E a gente percebe que aquele idoso está num processo de declínio, né? E que precisa de ajuda. Até mesmo de chegar próximo ao idoso e falar para ele, você está precisando de ajuda. E muitas vezes ele falar que não precisa de ajuda. Existe do CREASE algum processo, não sei, eu como não conheço, vou ter o prazer de conhecer lá pessoalmente, de atuar com essas pessoas, de ser sinalizado para visitar? Vocês fazem alguma visita familiar quando é solicitado para atender um paciente que a gente percebe que não está tendo o suporte da família? Está fragilizado, porque o objetivo de vocês é esse, de pegar o idoso fragilizado, né? Existe algum sistema, um disque denúncia para que o departamento entre em contato com essa família, procure o serviço social? O disque denúncia existe para
situação, sociedade, a né, situação como de todo. violência, né, que você pode denunciar. Na A delegacia do do idoso, Ministério sim. Público, a Defensoria Pública, enfim, são Sim. os órgãos de defesa mesmo, né, do cidadão. Enfim, e no CREASE, como eu expliquei para vocês, o CREASE faz parte de uma rede. Entendi. E nessa rede, tem o ponto dessa rede, ou seja, a unidade, o posto de saúde, que é aquele lugar que está próximo do domicílio do paciente. Sim. O paciente que nós acompanhamos, se precisar de alguma demanda de trazer a família, nós resolvemos. Mas, às vezes, precisa de alguma visita domiciliar, por Sim. exemplo. E aí, nós contactamos com a Secretaria de Saúde do município do paciente. Entendeu? Porque nós falamos aqui o tempo inteiro que o trabalho é compartilhado. Sim. É o CREASE com a unidade básica. O CREASE é do Estado e a unidade básica é do município. O cuidado compartilhado, que é de cá e de lá, quem vai no domicílio do paciente é a unidade que está próxima a ele, que é a unidade de referência, que foi a unidade que encaminhou ele para o CREASE, entendeu? Entendi. E a gente faz muita interlocução, a gente bate muito papo. É interlocução a palavra, é isso mesmo. A gente bate muito papo com os diversos pontos da rede básica. Porque na hora que a gente dá uma alta ao paciente do CREASE, a gente não pode dizer para ele, olha, que bom, o senhor está de alta hoje. Porque, assim, ter alta do CREASE, a gente tem que entender como uma coisa boa. Porque se o CREASE é para os pacientes que estão mais debilitados, Sim. na hora que você tem alta, é porque você resolveu alguma coisa. Reabilitou ele de melhorou. alguma forma. Reabilitou. Certo? Então, assim, a gente faz isso. A gente faz o bate-papo A parceria. com a atenção básica. Por isso que é importante que ele venha da atenção básica, que ele tenha um profissional de referência lá. Porque na hora que a gente precisa de alguma coisa, é a esse profissional que nós vamos procurar. Sim. E a gente faz o contato e, se precisar ir na casa, o profissional vai na casa e dá o retorno para a gente como é que foi. Então, aí a enfermagem, que na verdade é o grupo de enfermagem que gerencia esses casos. Do que é que está precisando, se o plano de cuidados, aquele que eu falei que ele fica com um para ele e entrega o outro na atenção básica, Sim. se ele está seguindo aquele... Não é o prontuário fica na unidade. É um plano de cuidados, é um documento que ele recebe, entendeu? Aquele documento diz o que é que ele precisa e o que é que vai ser feito no CREASE tranquilo. e o que vai ser feito em outro local. Então, com aquilo, a gente entra em contato quando precisa com as unidades básicas. Por isso que é importante que o paciente venha da unidade básica. Porque tem alguém que está acompanhando ele, como a gente chama, longitudinalmente, ou seja, ao longo do tempo. Olha que interessante. A gente já está aqui, estourando né? nosso espaço, mas veja, ouvintes, Maturidade no Ar, da Rádio Joia, como é importante esse tipo de conversa, como a doutora Mônica traz os esclarecimentos muito bem colocado. E as dúvidas, porque isso é o serviço do programa, é levar para conhecimentos, serviços que sejam realmente acessíveis a vocês, de que forma ser utilizado. Então, a doutora Mônica está aqui hoje representando o CREASE, que na direção já há muitos anos. E eu queria fazer uma pergunta, enquanto doutora Mônica, geriatra, né? Nós conhecemos desde o início da nossa carreira, ainda finalizando nessa especialidade, você na geriatria, na gerontologia, mas que se cruzam. Como é que você hoje enxerga, começou cedo também na profissão, foi uma decisão sua essa escolha. Como é que você vê a geriatria assim? Eu faria tudo de novo, vamos incentivar colegas, precisamos mais de pessoas, agregar valor. Como é que você se sente hoje sendo uma geriatra e vendo, porque é estudiosa no assunto, trabalha na área, vê esse envelhecimento e muitas pessoas desassistidas. Hoje o CREASE tem esse atendimento específico de excelência, mas a população é imensa, que precisaria dessa rede. Essa rede funciona? Como é que se dá isso? Essas pessoas, a gente lida muitas vezes com o nosso público, a gente diz a eles, vocês são privilegiados porque têm acesso a estar numa faculdade de terceira idade, onde recebe e pratica as atividades, tem acesso a fazer a viagem com um agente especializado que dá atenção, que promove a cultura e o lazer, e a gente socializa. Então, são pessoas por si só já privilegiadas, mas tem tantas outras, e que é a maioria, aí na periferia, solta, e que não tenha nem acessibilidade para chegar a um posto. Tem um conhecimento, né? que E quando existe chega, o posto essa muitas vezes está fechado, ou não tem um especialista, não tem um geriatra, outro profissional que não está, muitas vezes, por desinformação específica da área, capacitado, talvez assim, não sei se é esse o termo, de lidar com questões do envelhecimento, que são bem específicas. Bom, primeiro, eu gosto do que eu faço.
Ah, isso é muito Certo? bom. Eu faço com prazer o que eu faço, certo? E acho que nada é perfeito, a atuação de ninguém é uma atuação perfeita. A gente tem problemas que são problemas que extrapolam a nossa capacidade de resolução, mas que não só eu, como todos os envolvidos, a gente procura melhorar. Certo? Então, a gente procura melhorar o atendimento ao idoso no estado da Bahia. E eu acho que tem melhorado. Certo? E se a gente considerar, para além da situação específica do atendimento dele no estado, há 20 anos atrás não existia disciplina de geriatria nas faculdades. E hoje você pode ver que, se não em todas, na maioria das faculdades da área de saúde, dos cursos da área de saúde, tem uma disciplina específica de cuidado com o idoso, de atenção ao idoso, de medicina Saúde no do idoso. de saúde coletiva do idoso, entendeu? Então, eu acho Já que é um avanço. Vocês perguntaram, a primeira pergunta que vocês me fizeram, como o CREASE surgiu, por que demanda o CREASE surgiu? E eu falei que foi pelo envelhecimento popular. Claro. E você também me perguntou nesse instante, Gal, que eu não respondi, sobre o que é que eu diria para as pessoas que querem trabalhar na área. Eu diria que tem campo. É um campo que está crescendo. O número de crianças, por exemplo, está reduzindo, mas o número de pessoas que envelhecem e que encanta. Está aumentando. E que encanta, porque é bonito o trabalho com idoso. Né? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas um dos requisitos é a tolerância, a paciência. Não, tem que gostar, porque eu desconheço alguém que trabalhe com idoso que não goste de idoso. Porque a gente tem que analisar, eu sempre falo que tá essa coisa desse boom do envelhecimento e muitas pessoas estão vendo isso apenas como nicho de mercado. Exatamente. Né? E aquele discurso, não, vou trabalhar com entre aspas, velhinho, bonzinho, e são pessoas com história de vida, e não é bem assim, mas são pessoas que precisam. Quem não tem, quem não gosta, quem não tem uma afinidade, né, também. Com a área, não fica. Não fica, é isso que eu estou dizendo. Faz mal feito. É mal profissional. E não fica, não suporta, não suporta. Poxa, muito bacana. Eu fico muito feliz de ter doutora Mônica aqui, dando esses esclarecimentos valiosos. O programa existe para isso. É para a gente esclarecer, tornar público esses órgãos que têm um trabalho brilhante, de uma importância tão grande. Vocês precisam ficar atentos para que exista esse suporte. Então, não só você idoso, mas sim os familiares devem procurar essas instituições dentro desse contexto que foi colocado aqui, principalmente aos mais fragilizados, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, porque vocês continuam vivendo e a gente tem que viver muito bem, bem sucedido. E parabéns ao CREASE por esses 20 anos. Parabéns a Mônica por conduzir esse Mônica também esse se trabalho. Expressa muito bem, fala Mônica com muita eloquência, com muita segurança e passa uma alegria muito boa. Porque vivencia, né? Não é aquela executiva de Paris. Eu só fico doente com uma coisa com os idosos, porque tem muita gente precisando de ajuda, muita gente. E está muito ligada à parte psicológica e à falta de amor ao próximo. Né, pessoas que podem estar aí vivendo a vida intensamente, né, Gal? A gente que vive aí e que às vezes a gente estende a mão, mas é uma resistência muito grande. A gente fala sempre que a gente vive 24 horas com o nosso... É uma resistência muito grande. Eu estava falando há pouco com Graça de uma cliente que é comum para nós dois e que a gente está preocupado, porque a gente está vendo a hora dessa pessoa cair total depressão e ainda ela é jovem, ela precisa de estímulo, mas está difícil. Está difícil, às vezes a gente não consegue. E eu acho que mais importante como... Mônica. A Mônica coloca aqui, assim, a gente parabeniza pelo CREASE 20 anos, mas a consciência de que podemos e devemos melhorar, crescer, a consciência de que estamos fazendo, que no momento nos cabe ser o melhor, mas isso não quer dizer que já estamos na zona de conforto, porque os desafios como você traz aqui muita vez. Acho que em nenhum lugar do mundo. Só esse desafio de querer ampliar os serviços, regionalizar, que é fantástico. Então, assim, sucesso mais uma vez, força, coragem, determinação e continue fazendo o que você sempre, faz. Porque o assunto foi muito bacana. Né? É bem esclarecedor. Hoje ela estava como representando o CREASE, mas tem tantas outras atribuições enquanto profissional que depois a gente volta aqui para debater um pouquinho. Na verdade, tem uma equipe do CREASE também que pode falar de vários temas específicos. Ótimo. A gente pode fazer uma... Então, bora. Você conhecer o pessoal, conhecer o serviço, como é que funciona. Eu acho que é uma diversas áreas eu acho que é interessante. Vamos sim. Olha, gente, estamos chegando aqui no finalzinho do programa, é uma pena, porque são assuntos bacanas, muito importantes, mas, enfim, chegou a hora. Né? E antes eu queria passar aqui a agenda cultural. Antes de mais nada, agradecer ao nosso patrocinador,
o Hotel Coco Beach, que fica localizado em Sítio do Conde, um paraíso. Quer descansar, quer ter um bom atendimento, uma gastronomia perfeita, relaxar, ter sol, sombra, coqueiral, Hotel Coco Beach. E tudo isso que a gente falou aqui de, Né? de atenção, acolhimento ao idoso, eles são fantásticos. Eles são fantásticos, é uma referência essa hotelaria, esse É um local que proprietário, sempre o estamos Beth levando os o grupos. cuidado que ele tem com os idosos, os funcionários sabem cuidar de idosos. Isso é um diferencial. A gente está precisando disso, a população está crescendo e precisamos dos botes, para os idosos. Eu quero em cima de mim quando chegar lá. Então, agradecer ao Hotel Coco Beach. Graça, você poderia agradecer ao Pois novo é, nome. mais uma vez, das boas-vindas à Audivida, né, que nos acolheu enquanto apoiador do programa Maturidade no Ar. Na próxima semana, Wagner, eles vão estar aqui com a gente, Sejam né, bem-vindos. trazendo um pouco também desse conhecimento da questão auditiva, que também é muito presente Muito no idoso, presente. e como a gente pode, através Eu da bem tecnologia, sei. resgatar